Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. O Senhor é Deus e continuará sendo. E o que eu quero lhes dizer hoje, nesse começo de semana, segunda-feira, é que muitas coisas estão sendo ditas, muitos fake news, muitas pseudo-verdades, e às vezes, no emaranhado de tanta coisa que é dita, nos perdemos pelo caminho. E qual é a verdade a ser anunciada? É apenas uma? É apenas um caminho? E se é, qual é o caminho e qual é a verdade? Para aqueles que acreditam no livro sagrado, a verdade é a palavra, as Escrituras, essa é a verdade. E o caminho se chama Jesus Cristo, pelo qual caminhamos para chegar até Deus. Então, para aqueles que têm a Bíblia como norma de comportamento, como direcionamento, como a palavra que elucida e que é a verdade. O que eu tenho a dizer é que não podemos acreditar em fábulas criadas por homens, em doutrinas que nos faz abster de alimentos, de vestimentas, de prazeres, de situações, porque tudo é lícito aquele que caminha com o coração limpo. Muitas coisas não convêm, como a própria palavra diz, mas tudo é lícito. Deus criou todas as coisas: o humor, a alegria, a paz, o prazer, né? Tudo foi criado por Deus. E tudo que o homem sente foi capacidade de Deus para o homem. Logo, sentir-se bem, sentir prazer, sentir feliz é dádiva de Deus. Mas, caminhando pela vida, entendemos que não estamos existindo sozinhos. A nossa felicidade tem que ser repartida. Assim, como posso repartir a minha felicidade quando estou feliz? Trazendo pessoas para perto de mim para compartilhar essa felicidade. Não é assim que a gente faz? Faz um churrasco, um aniversário, uma festa. Ou vamos comemorar essa vitória minha, não é assim? Então, e importante é que também a gente, na capacidade de fazer o bem a alguém, não se limite. Há alguém precisando de alguma coisa e eu tenho condições de proporcionar a essa pessoa, devo proporcionar. Porque, na verdade, toda a estrutura da religião se fundamenta em servir a Deus, conhecer e servir a Deus. A religião nada mais é do que uma ligação a Deus. No latim está escrito religare, ou seja, ligar novamente a Deus. Então é isso, nós devemos estar na verdadeira religião, que é ligar a Deus. E se estamos ligados a Deus, fazemos as coisas que Deus espera que façamos. Por exemplo, o que as igrejas têm feito enquanto organização de Deus na terra. Tem ajudado? Tem amparado o necessitado, o drogado, o perdido, a prostituta, todos aqueles que estão no caminho dúbio? Tem ajudado? Para que serve o meu dízimo e a minha oferta? Claro que é para a igreja que está estruturada cumprir com as suas despesas normais, abençoar a vida dos servos, não só do pastor, como dos diáconos que vivem para a igreja, de todos os obreiros que vivem para a igreja, da faxineira, do cuidador da igreja, de todos, da secretaria. Então todos precisam ser assalariados. Então o dízimo e a oferta serve para isso. E o que excede? O que excede ele traz em benefício para os próprios membros, através do conforto que proporciona, mas ainda há sobra, e se há sobra, ela tem que ser colocada na ação social. Porque sem ação social, uma igreja não é digna de Deus. Se você vai entrar numa igreja, pergunte qual é a ação social dessa igreja. Ajuda quem? Faz o quê? Há de se fazer. Se não tem condição, tudo bem, mas se tem, tem que fazer. A igreja de Deus é o reino de Deus na terra. Então ele tem que ser socorro àquele que precisa.
Amém? Tem que ser amparo aquele que precisa. Tem que ser auxílio aquele que precisa. E isso é caminhar dentro da verdadeira religião, fazendo bem ao nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Todo aquele que não é a gente mesmo, né? Todos que nos circundam são o nosso próximo. Assim sendo, há muita gente precisando de ajuda. Não vamos conseguir ajudar todo mundo, mas temos por obrigação ajudar os que podemos ajudar. Então, amados, a verdade ela é muito simples. Há um reino, há uma salvação, há um rei e há um Deus sobre tudo. O reino diz que é dando que se recebe, é perdoando, é oferecendo outra face, é não guardando ódio, não guardando rancor, não guardando mágoa, é amando as pessoas como a si mesmo. Você está bem? Não, o que está acontecendo? Desabafa comigo aqui. Às vezes, só de ser ouvido por uma pessoa, você é salvo de situações péssimas. Tem gente que está para suicidar, mas se tiver alguém para ouvi-la desabafar, ela não fará isso. Então, podemos fazer muitas coisas mesmo sem o dinheiro. E devemos procurar fazer. A ocasião vai se apresentar e a gente tem que estar pronto para fazer, para ajudar, para encaminhar, para mostrar a verdade. Então, o reino é amor, é respeito, é admiração pelas coisas que o Senhor nos ensinou a fazer, em fazer o bem ao próximo, em esquecer um pouquinho de nós mesmos, em tomar o lugar do outro que sofre e chorar com ele. E sorrir também, por que não? Ah, você conseguiu isso, que bom que você conseguiu, não é assim? E salvação? A salvação significa estar reconduzido a Deus em nome de Jesus, porque estávamos todos desprendidos desse elo quando Adão pecou. E agora, novamente, estamos reconduzidos à presença de Deus em o nome de Jesus. E isso significa salvação. Ir para um lugar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é salvação. E isso não pertence à igreja A, B ou C. Isso é graça de Deus através do sacrifício vivo de Jesus Cristo. Basta que cada um de nós aceite Jesus como Senhor e Salvador e o proclame como tal e creia que ele ressurgiu dos mortos. Isso é salvação. E eternidade? Precisa falar sobre a eternidade? Eternidade é um tempo sem tempo, onde começaremos a viver e não terminaremos, porque estaremos sempre ao lado do Senhor, porque Ele é eterno e nós somos feitos para ser companhia de Deus, adoradores de Deus. Então, estaremos com Ele no seu sempre, na sua eternidade. Por isso que às vezes a gente não precisa ficar muito preso às coisas desse mundo, ficar muito preso às coisas que acontecem nesse mundo, sejam de alegria ou sejam de tristeza, porque é atemporal a nossa eternidade. Ela não está marcada pelo tempo. Ela virá quando a gente partir desse corpo. Quer dizer que a gente vai suicidar para ficar na eternidade. Quer dizer apenas que a gente vai cumprir a nossa missão, vai cumprir o nosso tempo aqui, fazendo o nosso melhor, não se preocupando em se eternizar aqui, porque aqui a gente vai morrer mesmo. Então, vamos fazer do nosso tempo algo útil, que possa ajudar alguém que sofre, alguém que está sem caminho, alguém que está sem a verdade, alguém que está sem esperança. Porque todos são chamados a estar na eternidade com Deus. Mas muitos são enganados por tantas coisas que existem que desvirtuam o homem do caminho que é Jesus Cristo. Não há outro caminho para chegar a Deus, como a palavra diz. Ele é o caminho, não é um caminho. E se ele é o caminho, só ele pode te levar a Deus. Só ele pode me levar a Deus. E assim sendo, crendo, a gente caminha com Jesus Cristo, com fé. E as coisas que vão acontecendo nessa terra, de fé em fé, a gente vai vencendo, até que chegue o dia que nós nos apresentaremos diante de Deus. Quero dizer a vocês que Jesus Cristo ama cada ser vivo que existe nessa terra.
Cada alma, para ele não há o mendigo debaixo do viaduto que ele não ame. Ele só não interfere na história pessoal de cada um, porque nós escrevemos a nossa história com as nossas ações. Mas eu, enquanto pessoa, posso ajudar o meu irmão que está debaixo do viaduto. Eu posso, porque eu estou escrevendo a minha história e a minha história pode fazer parte da história daquele que está debaixo do viaduto, para ele sair de lá, para ele sair dessa condição. Então podemos fazer tudo. É por isso que Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu faço. É porque Jesus não vai vir para salvar esse mendigo da sua condição que ele está na pobreza, mas ele dará condições a muitos para ajudar esse mendigo para tirar ele de lá. Entende? Então você fará obra maior do que Jesus faz na terra, porque Jesus já cumpriu o seu tempo e espera que cada um escreva a sua história. O que ele faz é caminhar conosco dando força, mas ele não vai alterar a história de ninguém. Só nós podemos alterar a nossa história, crendo, vivendo com fé, trabalhando cada dia com amor ao próximo, tentando mudar a vida daqueles que estão desesperados, perdidos, aflitos. Se eu estou bem, então eu tenho estrutura para ajudar outra pessoa e preciso ajudar essa pessoa. Se todos se ajudarem, de repente o mundo se transforma. Eu sei que isso não vai acontecer, infelizmente, mas seria tão maravilhoso se acontecesse, cada ser humano estendendo a mão a um e a outro e ninguém cairia no abismo. Infelizmente, muitas almas já estão no abismo e muitas ainda vão cair. E nós poderíamos evitar isso, porque Jesus já pagou o preço, mas cabe a nós fazer a obra dele aqui na terra. Espero que essas palavras possam trazer uma reflexão à sua vida e você entenda que você não é o centro de todas as coisas, que eu não sou o centro de todas as coisas, que nós podemos esquecer um pouquinho do nosso ego, do nosso eu e ajudar aquele que sofre. Em alguma proporção nós podemos ajudar. De 1 a 100, nessa escala, alguma coisa poderíamos fazer, nem que seja 1. E eu quero te dizer que quando nós fazemos o bem, sentimos o reflexo desse bem voltar para nós numa paz muito grande. Experimente fazer o bem e veja como as coisas acontecerão na sua vida. Que Deus esteja na sua vida hoje, sempre e eternamente. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente. Em o nome de Jesus. Amém.